Bom dia, queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a nossa vida. Seja muito bem-vindo à nossa EBD online. Que Deus esteja falando ao nosso coração nessa manhã. Já convida aí a sua família, né? Já pega aí a sua Bíblia, né? Chama seus familiares, pega o seu café, não pode faltar o café, né, irmãos? E hoje falaremos aí, né, de uma personagem muito importante que tem, né? Estamos na série Pessoas como Nós. E aí a gente vai aprender hoje uma personagem que não é tão citada, né, mas que tem uma grande lição para trazer para a nossa vida familiar, né? E que Deus esteja falando poderosamente ao nosso coração. Irmã Sandra, seja muito bem-vinda. Irmã Kátia, que Deus esteja abençoando a vida das queridas irmãs. Já vai deixando seu like aí, compartilha essa live, abre aí a sala de vídeo, né, para que outras pessoas também possam ter acesso à nossa EBD, possam aprender mais e mais da palavra do Senhor. Já vai aí convidando, enviando o link, que Deus esteja falando no nosso coração. Bom dia, William. Bom dia, amados irmãos. Enquanto a Tamires fala comigo, estou tentando criar aqui também a minha sala de vídeo, aqui no Facebook da Tamires, tentando mandar aqui o link para os amados. Estamos aqui, né, prontos para mais uma lição da EBD. Estamos, claro, né, sempre aqui tomando o nosso maravilhoso café. Então não esqueça de tomar o seu café, bem quentinho, né? Somos gratos ao Senhor por essa manhã que Ele nos dá, essa manhã para podermos aprender um pouco mais da Bíblia, podemos conversar um pouco mais sobre essas lições que temos falado, né? Temos falado sobre pessoas como nós, pessoas, heróis do passado, pessoas do passado, homens e mulheres de Deus que viveram há milhares de anos e tiveram uma vida abençoada, mas o fato de serem homens e mulheres de Deus não os isentava de ser pessoas simples como nós, pessoas que também tinham suas limitações, que também tinham seus momentos de dificuldade, que também pecavam, que também erravam, mas que amavam muito a Deus. Amém. Então, se prepare aí, esteja com a sua Bíblia aberta, né? Já vai preparando aí tudo direitinho, porque hoje nós vamos falar de uma mulher que poucos conhecem. Muitos conhecem essa mulher apenas como a mãe de alguém, mas nós hoje vamos falar o que muita gente não falou sobre ela. Ela é mencionada na Galeria dos Heróis da Fé de Hebreus, lá em Hebreus capítulo 11, e ela merece uma menção, porque essa mulher ela teve uma visão. A visão, ela foi uma mãe de visão. Ela cuidou da sua família, ela cuidou dos seus filhos, ela ensinou os valores importantes para os seus filhos. Então, prepare-se aí, porque nós vamos falar de Joquebede. Então, já abre sua Bíblia no livro de Êxodo. E já eu falo o capítulo para você logo após a Tamires orar aí para a gente começar. Verdade. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, muito obrigada, meu Pai, por essa manhã que o Senhor nos concede. Obrigada pelo dom da vida. Obrigada, meu Pai, porque o Senhor tem cuidado da nossa casa. O Senhor tem nos dado vida, tem nos dado saúde, tem trazido paz aos nossos corações e tem nos sustentado, meu Pai, em todos os momentos de nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, nessa manhã, usa-nos como instrumento do Senhor, fale ao coração da tua igreja, que a palavra do Senhor, meu Pai, fique guardada em nossos corações e que em nome de Jesus, meu Pai, nós possamos viver os nossos dias colocando a palavra do Senhor, meu Pai, como manual, como guia, meu Pai, de todas as nossas ações, de todas as nossas práticas, meu Pai, de tudo aquilo que falamos e que pensamos, meu Pai, que o Senhor seja o centro, que o Senhor esteja, meu Pai, no centro das nossas vidas. Nós entregamos a Ti, meu Pai, o nosso coração. Fale conosco. Deus, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus, que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Queridos, né, como ele falou, né, muitas pessoas só conhecem essa mulher por ser a mãe de alguém, né? No texto de Êxodo, o nome dela é citado só mais à frente, não naquela história que a gente já está
já está acostumado, né? E aí a gente vai falar hoje sobre Joquebede, essa mãe de visão, como o William falou, né? Essa mulher, essa mãe que abdicou de todos os seus sonhos, dos seus planos, né? Para que os sonhos e os planos de Deus se cumprissem na sua vida. Uma mulher que abre mão daquilo que, né? Daquilo que era natural, daquilo que ela tinha planejado para si e deixando Deus aí tomar conta de sua vida, Deus conduzir todos os passos, mesmo que isso pudesse gerar nela algum sofrimento, né? Pudesse gerar nela algum sentimento de perda, talvez, né? Mas ela sabia que Deus estava no controle. Quem é Joquebede, William? Joquebede? Quem é Joquebede? Joquebede, ela é conhecida como a mulher que colocou um menininho no cesto e colocou esse cesto no rio Nilo. E aí, você já viu quem é Joquebede? Né? Joquebede significa Deus da glória, é isso mesmo? Confere aí pra gente. Então, Joquebede significa Deus da glória. É uma mulher que foi escolhida por Deus com uma missão muito importante, né? Joquebede começaria uma missão muito importante. Logo depois da morte de José, 300 anos depois, veio um faraó que nunca tinha ouvido falar de Moisés. E é claro que a gente pode dizer que gerações e gerações de hebreus morreram. Gerações e gerações vieram a morrer. Mas nesses 300 anos, o número de hebreus se multiplicou monstruosamente, porque Deus era com os hebreus. E a Bíblia fala que os hebreus eram férteis, né? Opa! Então, a fertilidade, você sabe, né, que é um exemplo aí da glória de Deus, da bênção de Deus está sobre eles, né? E Deus tinha falado para Abraão que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então, quando Deus fala abençoada, é em todos os sentidos, inclusive no sentido de multiplicação. E a descendência dele seria como, né, a areia do mar. E para isso acontecer, é claro que a fertilidade deveria correr solta no meio dos queridos hebreus. Então, eles se multiplicaram monstruosamente de forma que Faraó ficou muito assustado. Este Faraó, que não conhecia José, ele ficou muito assustado com a velocidade que o povo hebreu se multiplicou. Afinal, em 300 anos era apenas Isaac e seus filhos, né? Era Jacó e seus filhos, sua família, né? Era uma família grande, claro, mas não era uma família de 4 milhões de pessoas. Eram ali o pai, a esposa, os filhos e, de repente, as esposas dos filhos, os seus netos. Vamos imaginar aí que fossem, uma família numerosa hoje. Vamos supor que tivesse umas 300 pessoas na família de Jacó. Estou só dando um chute, tá, amado? Não está escrito na Bíblia isso. Mas vamos fazer uma conta por baixo aí. 300 pessoas. 300 anos. São 300 anos. Você pode achar que 300 anos talvez seja muita coisa, do ponto de vista de que a Terra já está povoada. Agora, em 300 anos, talvez não teriam 4, 5 milhões de pessoas a partir de 300. Praticamente são 3 gerações, né? Então, assim, são praticamente 3, talvez 2 gerações, porque naquele tempo os homens viviam 150 anos, 120 anos, cento e poucos anos. Basicamente, né, já entrando aí para a terceira geração. Né? Será que em 3 gerações conseguiríamos ter 4 milhões de pessoas aproximadamente? Nesse tempo aqui, né, o tempo de vida, né, já diminuiu um pouco, que antes a gente vê lá, né, no início 900, 800, 700. A expectativa de vida vem só caindo, vem só diminuindo. Então, assim, só pra gente voltar aqui ao assunto, para você ficar por dentro do cenário que acontecia quando Joquebede nasce. Joquebede, ela é filha, e aí eu quero que você preste muita atenção, para que você não se confunda, né? A Joquebede, ela é filha de Levi, tá? Ela é filha de Levi. Joquebede, ela se casou com o seu sobrinho, tá? Ela era irmã do pai de Arão. Do pai de Arão, sim. Ela era irmã do pai de Arão. Arão, ela se casou com um homem chamado Arão, que era neto de Levi, só que ela era tia de Arão. Então,
obviamente, ela era filha de Levi, diretamente, raiz mesmo, ela era filha do próprio Levi. Você lembra a tribo de Levi? Aquela dos levitas e tal? Levi, né, filho de Levi, no caso, ele teve 3 filhos, né? E Arão, que é o esposo de Joquebede, é filho de um desses, né, descendentes de Levi aí. E Joquebede, na genealogia, a gente vai perceber que o nome dela não é citado. Como os irmãos sabem, na genealogia, né, só cita aí os homens. E aí a gente, mas aí a Bíblia vai dizer que ela era casada com seu sobrinho. Puxa, né? mas por que era casado com o sobrinho? Você lembra quando a gente falou de Abraão, que Abraão se casou com a Sara e a Sara era sua meia-irmã? Então, no tempo dos patriarcas, não havia sido colocado nenhuma lei, não havia nenhuma lei. Como a ordem era a multiplicação, e a multiplicação era dentro do mesmo povo, não podia se misturar, a multiplicação, a proliferação ela era feita dentro do mesmo povo, então não havia restrições para casamento da tia com o sobrinho, tá? A ideia era manter as gerações vivas para seguir proliferando a terra como ordenara o Senhor e aí cumprindo a promessa também, fazendo parte da promessa que Deus havia feito para Abraão, né? Que a descendência dele seria como a areia da praia. Séculos depois que aparece, depois que o povo sai do Egito, depois que o pequeno menino que foi colocado no Nilo cresce e liberta o povo do Egito, já sabe de quem eu estou falando, né? Então, depois que ele liberta o povo do Egito, a partir daí vem as tábuas da lei, vem os 10 mandamentos e a partir daí nós temos livros na Bíblia bem específicos. O livro de Levíticos ele é muito específico para a criação de todas as regras. E o livro de Levítico foi escrito pelo próprio Moisés. Há quem diga, né, e quem defenda que Moisés ele é o autor, acreditado à autoria dos 5 primeiros livros da Bíblia. Levítico é um deles. Então, se você quer saber depois como que ficou toda essa lei para a nova nação que se formou depois da saída do Egito, está no livro de Levíticos. Todas as leis elas foram criadas ali, mas antes disso, essas leis não existiam. Eles não tinham, né, ainda não tinha esse conhecimento, né? E essa lei vai ser instituída do casamento entre familiares, né? Ela é instituída lá em Levíticos. E aí a gente percebe, né, a relevância dessa mulher, né? Ela é citada, como o William falou, nos heróis da fé e a sua descendência também é citada nos profetas, lá em Miqueias, né? Então a gente percebe, né, que essa visão, essa mulher visionária, né, a sua descendência ainda continua ecoando por longos anos, né, ainda fica relembrada por toda a eternidade, como agora, né, estamos aqui relembrando dela, né, falando, aprendendo um pouco com a sua experiência de vida. Então, se não fosse através dela, o Mar Vermelho não teria sido aberto, né? Provavelmente então, não. Provavelmente seu filho, que é considerado o libertador, né, daquele povo, nós estamos falando aí de Moisés, né? Essa mulher foi mãe de Moisés, Miriam e Arão, né? E a gente percebe que foi da descendência dela que veio o libertador de Israel naquele momento. Então, se não fosse uma mulher visionária, provavelmente seu filho teria sido morto, né? Estaria morto e não haveria ali naquele período um libertador, né? Deus levantaria outra pessoa, né? Porque Deus não retrocede na sua palavra, né? Mas não seria aí da descendência dela. Deixa eu só fechar aqui o panorama, Tamires, que eu esqueci de falar só uma coisinha. Só para eu fechar o panorama histórico do tempo em que Joquebede ela já era adulta. Então o povo se multiplicou de uma tal forma que assustou Faraó e Faraó mandou que as parteiras matassem todos os meninos. Se nascesse menino, elas deveriam matar. Se nascesse mulher, deveria deixar viver. Isso... Pode terminar. Então, nesse panorama, Joquebede se vê grávida. Ela descobre que está grávida e qual seria a sua postura como mãe? Como você ficaria sabendo que... E naquela época não tinha ultrassonografia, tá? Teria que ver na hora como que ia nascer a criança e depois que a criança nascesse a decisão era tomada. Se matava ou se deixava viver. Mas o texto vai nos contar um pouquinho mais, né? Sobre o que aconteceu aí nesse cenário para que esse menino não fosse morto, né? Além da providência de Deus, Deus também conduz toda a história, né? E a gente vê a mão do Senhor.
nesse estudo de hoje, além de conhecer, né, um pouco mais sobre a vida de Joquebede, é importante que a gente perceba, né, como que essa mulher, ela desejou não só ela andar com Deus, mas ela levou consigo também toda a sua família, tanto que, né, como eu falei, a sua descendência depois ela é lembrada, ela é citada nos outros livros, né, nos livros posteriormente, né, o profeta, né, Miqueias, e lá também na Galeria da Fé. Então a gente vê a relevância dessa família. E outra coisa também que é importante a gente perceber como que os pais, como que a influência paterna, né, a influência materna, né, ela é de suma importância na vida dos filhos, né, que a gente possa terminar esse estudo refletindo, né, sobre a nossa influência, né, os pais, eles têm grande influência no desenvolvimento dos seus filhos. Essa influência, inclusive, ela pode ser para o bem como para o mal, como a gente percebe aí, né? Às vezes, geralmente, né, a gente percebe que aquelas crianças que vivem num ambiente ruim, um ambiente inóspito, num ambiente ali Tóxico, né? tóxico, exatamente, elas desenvolvem aí muitas dessas coisas, elas acabam reproduzindo, né? O que elas aprendem, elas reproduzem, assim como, né, a gente vai perceber que na vida de Joquebede ela foi uma ótima influência para os seus filhos. A gente também precisa ver que há um outro lado, né? Joquebede, ela é colocada como um bom exemplo, um ótimo exemplo a ser seguido, mas se a gente, por algum momento, a gente não segue esse exemplo, né? A gente deixa de lado esse exemplo de ser ótimos influenciadores, né? Influenciadores para o bem na vida dos nossos filhos, a gente acaba correndo risco, né, de lançá-los aí à maldade. Então, vou pedir ao William para ler o texto, Êxodo capítulo 2, versículo de 1 a 10, por favor. Êxodo capítulo 2, já abre sua Bíblia aí, já estava aberta em Êxodo, então a gente vai ler capítulo 2, no versículo do 1 ao 10. Do 1 ao 10. Deu aí? Pode abrir sua Bíblia no papel, sua Bíblia pode ser igual a minha também, no smartphone, no iPad, no tablet, aí que você tiver. Abre sua Bíblia aí. Diz assim, Êxodo capítulo 2, versículo 1. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, eu quero que você preste atenção quando a Bíblia fala que ela viu que o menino era bonito, era formoso. Ela o escondeu por 3 meses. Nessa época, amados, a ordem do faraó já estava correndo solta, tá? Que era para matar os meninos. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, para não afundar, para não entrar água. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada acompanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse, este menino é dos hebreus. Então, imediatamente ela identificou que aquele menino, ele não era egípcio, ele era um menino hebreu. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó. A irmã, né? Miriam, pequenininha, né? Já foi ali, já acompanhou, ficou só observando para ver se alguém ia pegar o cesto. E ali, quando ela percebe que a filha de faraó pega o cesto, ela vai, Miriam aparece e pergunta, né? A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino, Joquebede, tá? Então a filha do faraó disse à mulher, Joquebede, leve este menino e amamente-o para mim e lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó que o adotou. Ele deu o nome de Moisés, porque eu o tirei das águas. Depois os irmãos podem ler, né, o capítulo 1
do livro de Êxodo, que vai dizer, contar esse panorama aí que o William já trouxe para os irmãos. E aí o faraó tinha medo porque ele via, né, que os hebreus estavam se multiplicando. Cada vez mais fortes. Estavam ficando cada vez mais fortes, um povo cada vez mais numeroso. E aí a primeira coisa que ele pensa se vier algum inimigo e os hebreus se levantarem contra a gente, eles vão acabar com a nossa terra, né? Vão acabar com o nosso governo. É aquela velha história, se o cavalo soubesse a força que tem, é ele que montava no homem, não o homem que montava nele. Então a gente percebe que por esse medo, aí o faraó manda as parteiras matarem todos os meninos. Mas aí a gente percebe, né, que essas parteiras, elas, por conta do temor ao Senhor, elas não fazem isso, né? E aí, então, a gente observa aí, aqui a partir do versículo 14, a partir do versículo 13 do capítulo 1, vai dizer, né, que Faraó impôs ainda mais trabalho árduo para esses judeus, né? Então, eles já estavam ali na condição de escravidão, mas quando essa situação toda aconteceu, ele impõe ainda mais peso a esse trabalho. E diz assim: o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamava Sifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram à ordem do rei do Egito, deixaram viver os meninos. Então o rei convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? E aí as parteiras responderam: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Eita glória! E Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso e cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou que a todo o seu povo lancem no Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Então é nesse cenário que a gente vê essa história se desenvolvendo. É engraçado ver a tentativa de Faraó para frear o inevitável, o que ia acontecer, que era o projeto de Deus. Faraó tentando atrasar, vou dar trabalho mais forte para ver se ele dá uma atrasada, uma freada, se esse povo cansa, desanima, mas Deus ele já estava agindo na história, já estava cumprindo a promessa feita a Abraão, já estava agindo na descendência dele. Lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 18, vai dizer, né, que na falta de visão o povo perece. Trazendo para nossa realidade familiar, a gente percebe que pais sem visão, eles são a ruína dos filhos. Então, enquanto pais, nós precisamos ser visionários, precisamos ter essa visão que vem do Senhor. Assim, né, como Joquebede, como William leu muito bem, né? Ela olhou para o menino e viu que tinha algo diferente nesse menino. Primeiro ela reconheceu que o menino era hebreu, ou seja, ele era diferente das demais crianças. Ele era um menino hebreu. Então assim que ela bate o olho no Moisés, ela fala assim: esse menino é hebreu, ele não é egípcio, ele não é dos nossos. E ela teve pena dele. Agora, olha, desculpa, tá, Melissa, eu sei que você vai falar aí e eu sempre coisa, né? Então assim, a gente já vê a ação de Deus, que nada é por acaso. Calhou de, na mesma hora que o cesto está indo no rio, a filha de Faraó descer até o Nilo para tomar banho. Aí você vai dizer, é coincidência. E nós dizemos, é provisão. Mas essa provisão só veio porque uma mulher acreditou que Deus era fiel. Uma mulher acreditou até o fim que aquele menino diferente, aquele menino especial, não era só um rostinho bonito. Aquele menino ele tinha um chamado. E é isso que Joquebede percebe quando ela olha para Moisés. Ela vê que Moisés não é um menino qualquer. Verdade. A gente tem aqui uma frase muito conhecida, né, do livro Pequeno Príncipe, que vai dizer assim: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Exatamente, eu vou pedir você, Winnie, para abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 23, ver o que nos diz exatamente sobre essa questão, né, sobre esse olhar diferenciado que Joquebede tem sobre o seu filho, né? E que faz toda a diferença. Outra coisa importante, como o William falou, né,
o nome Joquebede significa Senhor da Glória. E o povo, a gente percebe que, né, os nomes eles marcam muito a história das pessoas, né, principalmente na Bíblia. Né, e a gente percebe aqui em toda essa história o Deus de Israel, o Senhor da Glória, presente lá no meio do seu povo. Né? Irmão, só para lembrar aqui a todos, tanto Joquebede quanto Moisés, eles eram egípcios de nascimento, tá? Porque o povo de Deus naquele tempo, há várias gerações, morava no Egito e muitas crianças nasceram no Egito. Então, tanto Joquebede quanto Moisés eram egípcios de nascimento, por nascerem no Egito, tá certo? Mas de ascendência hebreia. Mas de ascendência hebreia, tá bom? Então, ascendência hebreia e de nacionalidade egípcia. Continuando, então vou ler aqui Hebreus capítulo 11, versículo 23. Pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Então, quando eles olham para Moisés, eles percebem que Moisés não é um menino comum. E só a mãe, o pai de visão, percebe isso toda vez que olha para os seus filhos. E digo para você, amado, os seus filhos não são crianças comuns, são crianças escolhidas por Deus. Então, naquele momento, eles tinham certeza no seu coração que Moisés era um menino diferente e que Deus tinha algo para fazer, tinha um projeto. Não importa se é um projeto grande ou pequeno, mas eles sabiam que na família deles, sim, Deus tinha um projeto. Assim como é importante que você tenha ciência de que Deus tem um projeto na tua família. É importante, né, que quando Joquebede ela é contemplada, que ela percebe essa intenção de Deus, né, ela vê ali que tem algo diferente, que daquele menino, né, vai vir algo bom, Deus tem preparado alguma coisa para aquele menino, né, ela medita ali diante de tudo aquilo que está passando, né, ela vê o seu marido saindo cedo para casa, trabalhando lá, passando o dia inteiro sujeito a trabalho escravo, árduo, né? Ela vê o seu povo sendo oprimido pelos egípcios, e aí, mas também nesse mesmo cenário ela vê a bondade de Deus para com as parteiras, né? Porque o temor de Deus na vida dessas parteiras, né? Que permitem que, assim como Moisés e outros homens do povo hebreu se mantenha vivo, e ela vê o seu filho ali, né, podendo viver por essa provisão divina, né, e a gente percebe que na vida de Joquebede algumas coisas são muito marcantes, principalmente a fé, né, é a fé que faz Joquebede entrar aí para a galeria da fé, assim como seu marido, né, contemplando ali aquilo que não era visível aos olhos humanos, né, humanamente falando, Moisés era mais um menino, mais uma criança a nascer do povo hebreu, né? Mas a gente percebe que Deus, ela consegue ver, né, com seus olhos espirituais, assim, vamos dizer, algo diferente em Moisés. E pela fé, ela é lembrada ali na galeria da fé, dos heróis da fé. É importante também mencionar que Moisés, ele é criado por Joquebede até a época de desmamar, né? Desmamar que fala, né, Tamires? Largar o peito, né? Então ele fica com Joquebede até essa fase, e a Bíblia não menciona qual é a idade com a qual Moisés ele é adotado pela filha de Faraó. Se você achava que Moisés foi adotado pela filha de Faraó assim que ela pegou o cesto, não é assim que a história bíblica ela narra os fatos quando estão contando a história de Moisés. Moisés ele voltou para sua mãe. Ele só foi colocado também no rio depois de 3 meses. Exatamente, né? Não pense você que ele acabou de nascer, já botou ali e já foi. Como às vezes mostra desenho, que você viu, um filme, não. E ela ainda segurou ali 3 meses. Quando não dava mais para esconder o menino, ela bota no rio. E aí, depois que Miriam, né, conversa com a filha de Faraó e fala, poxa, a senhora não quer que a gente procure a mulher hebreia para dar de mamar para ele, até ele desmamar? Aí depois traz de volta. Eu falei, beleza, quero. Porque, né, filha de Faraó, ela tinha outras coisas para fazer, é claro, e ela não ia querer lidar com um bebezinho chorão. Como que vai amamentar aquela criança? Ou também de onde vai tirar o leite, Ou também de onde vai tirar o leite, a gente não sabe. Mas ela achou viável a ideia e ainda pagou Joquebede para isso. Olha aí, ó.
ainda pagou o Joquebede para isso. Quem sabe também, né, o fato de Miriam estar ali à beira do rio e se encontrar e dar essa sugestão não tenha vindo da sua própria mãe, né? Como ela era uma mulher de visão, a gente não pode desconsiderar esse fator também. Uma coisa muito bacana que a gente percebe, né, que o primeiro fator marcante na vida de Joquebede é a sua fé. E essa fé conduz à sabedoria, uma sabedoria que vem dos céus, né? Uma sabedoria cheia da condução do Espírito Santo. Eu prefiro acreditar que essa fé, assim como você está me falando, eu escolho acreditar, Tamires, e você que está assistindo a gente, eu escolho acreditar que a fé de Joquebede era tão grande que ela falou assim, não, meu filho não vai afundar no rio e sumir, desaparecer. Então, por isso que eu acredito que talvez ela tenha mandado Miriam observar o menino, para ver o que ia acontecer. Porque ela sabia e ela acreditava que alguma coisa ia acontecer com aquele menino. A gente vê, né, o cuidado também e a sabedoria na hora de construir o cesto, né? No versículo 3 vai dizer: pegou um cesto feito de junco e vedou com piche e betume, para que exatamente não afundasse, né? Para que garantisse ali a integridade da criança. E aí a gente percebe, né, que essa sabedoria vinda do alto, ela é cheia de bons frutos, né? A gente vê Joquebede em momento nenhum ela coloca a sua sabedoria à frente, aquilo que ela achava, aquilo que ela queria, aquilo que ela pensava. Pelo contrário, ela é conduzida por Deus, pelo Espírito de Deus, né, para tomar suas atitudes, né? Então as suas ações, elas são pautadas aí na direção do Senhor, né? A gente percebe que a nossa responsabilidade diante dessas coisas, né, diante dessas situações, uma vez que não somos guiados, se não formos guiados pelo Espírito, os nossos filhos, né, os nossos descendentes correm aí um grande risco de entrar em apuros, né? E aí, eu vou tocar num ponto aí que eu quero te fazer a primeira pergunta. Será que quando você olha para o seu bebê, e aí eu tô falando de bebê de várias idades, tá? Porque para mamãe eu sou um bebê. Então, com certeza você, para sua mãe, é um bebê também. Não importa a idade que você tenha. Então, quando você olha para os seus filhos, você consegue enxergar o que Joquebede enxergava? Quando você olha para os seus filhos grandes ou pequenos, adultos, crianças, ou já velhos, como eu, com a barba branca, né? Será que quando você olha para eles, você ainda continua a enxergar o mesmo menino que Deus tem um plano na vida dele, a mesma menina que Deus tem um plano na vida dela, assim como Joquebede enxergou quando ela olhou para Moisés? Vale lembrar para você, mas vocês estão falando só de Moisés. Não. Nada aconteceria a Moisés se não tivesse Miriam e Arão. Eram irmãos mais velhos do que ele. E quando Moisés nasce, Arão e Miriam já não são mais pequenininhos, criancinhas. Eles são um pouquinho mais velhos do que Moisés. Então, ela já estava criando Arão e já estava criando Miriam. O Senhor já preparava a trinca que faria toda a diferença na vida do povo. Arão, você lembra de Arão? Quem era o sacerdote? Não era Arão? Né? Estaria preparando Arão, estaria preparando Miriam e logo em seguida, depois de alguns anos, prepararia o jovem Moisés para que os três filhos de Joquebede, estivessem à frente do povo de Deus. E aí eu quero perguntar para você, mãe, pai, você quando olha para os seus filhos, você tem essa visão de que Deus ele tem um plano ou você acredita como o mundo diz? Eu coloquei mais um filho no mundo. Não. O povo de Deus ele não povoa o mundo. O povo de Deus não traz ao mundo crianças. Eles trazem cidadãos do reino de Deus, do reino dos céus. Eles povoam o céu e não o mundo. Então, e aí, só para passar aqui para o próximo tópico, a Tamires, quando a gente conversava sobre Joquebede, levantou uma questão muito importante. Verdade. A gente vai voltar nesse ponto, né, mais à frente um pouquinho. E aí a gente vai falando disso. É importante, antes de passar desse tópico, né, desse momento, a gente refletir, né, parar aí onde você está, na sua casa, e pensar sobre quais influências você tem exercido na vida dos seus filhos, né? Você tem exercido as influências de Joquebede
né? Uma mulher visionária, uma mulher de Deus, serva do Senhor, servo do Senhor, né? Para os pais, ou você tem influenciado a vida do seu filho com as coisas do Egito, né? A sua influência tem sido do Egito. Então é importante, né, a gente refletir sobre isso. Quais influências, né? Eu tenho sido um exemplo de fé na minha casa? Eu tenho sido, né, aí eu tenho olhado a vida pelos olhos da fé? Pergunte a você mesmo, faça essa reflexão. Seus filhos, né, eles são exemplos daquilo que você tem ensinado, como William falou, né? Nós somos os pais, eles têm a missão, os servos do Senhor têm a missão de povoar os céus. Seus filhos povoarão os céus a partir daquilo, da sua influência, daquilo que você, né, tem demonstrado, tem apresentado para eles. Né? A gente primeiro percebeu que Joquebede, ela foi contemplada, né? A sua família ali foi contemplada. Depois a gente percebe que ela é levantada como colaboradora, né? Ela percebe que Deus fará a obra na sua família e que ela precisa fazer a parte dela, né? A gente percebe, né, que quando ela compreende ali a circunstância em que se dará essa visão, em que essa visão divina se cumprirá, ela não cruza os braços, ela não, pelo contrário, ela age, ela se deixa ser instrumento nas mãos de Deus, né? Primeira coisa, a gente vê aí a coragem de Joquebede. Em momento nenhum ela teme ao rei, em momento nenhum ela tem medo ali, pelo contrário, né? Ela tem essa atitude, né? Essa atitude aí indo contra esse medo, né? Ela é uma mulher, se mostra uma mulher corajosa. Primeiro, né, nos 3 primeiros meses, quando ela mantém Moisés ali na sua casa, depois Moisés com 3 anos já ela coloca lá no rio, justamente para que a filha de Faraó pudesse, né, ali pegá-lo, né, para cuidar dele. Então a gente percebe aí a coragem dessa mãe, né, de deixar de lado todas as coisas, né, para que o plano de Deus se cumprisse, né, para que seu filho sobrevivesse. E aí a pergunta, né, que a gente faz: você tem sido corajoso, corajosa enquanto pais, né, na vida de seus filhos? Muitas vezes, né, na criação dos filhos é importante, é essencial essa atitude de coragem, né, assim como essa mãe, né, ser colaboradora aí de Deus nessa missão, né, da salvação dos filhos, é um papel importante. Né? Outra questão que a gente percebe é a paciência de Joquebede. Né? A gente tem aqui um contraste muito bacana, talvez que não pode, né, passar despercebido. Né? De um lado a gente tem Joquebede, do outro lado Sara, né? Já falamos de Sara aqui há algumas semanas e a gente percebe esse contraste, né? Se de um lado eu tenho Joquebede que espera ali, que é paciente, que compreende ali e deixa Deus conduzir a história da maneira dele, da maneira como ele, né, estava planejando. A gente tem Sara que antecipa as coisas e acaba, né, William, trazendo aí grandes dificuldades para sua descendência. A gente tem o talento de ser ansioso. Se a gente não fosse tão ansioso, Jesus não precisaria falar um pouco sobre isso, ou muito sobre isso. E a ansiedade e a falta de crença num primeiro momento de Sara levou Sara a acreditar que o filho da promessa não viria dela, mesmo Deus falando que deles sairia essa criança. Sara não achou que depois de tanto tempo que Deus fez a promessa não ia mais se cumprir. Então, nesse momento da vida dela de fraqueza, né, lembrando que são pessoas como nós, ansiosos, doidos para ver o poder de Deus se manifestar e ficam desesperados quando nada acontece, exatamente como a gente. Ela dá a sua escrava, a sua serva, para que Abraão então tenha um filho com ela que vem ser Ismael. E por causa dessa falta de confiança, dessa falta de paciência, ela se transforma na verdadeira causadora, poderíamos dizer assim,
da grande guerra que existe hoje entre judeus e muçulmanos. Então, filhos de Ismael contra os filhos de Isaac. Então, essa guerra acontece até hoje e ela nunca vai acabar. Essa guerra ela vai permanecer até a volta de Cristo. Porque os filhos de Ismael, né, acreditam que eles são herdeiros. E os filhos de Isaac acreditam não, que os filhos de Ismael são bastardos e que os herdeiros são eles. E isso causou guerras ao longo dos séculos. E perdura até hoje. Né? Perdura até hoje, tudo por causa da Sara que não teve paciência, é diferente de Joquebede que foi paciente. E ser paciente está totalmente ligado a ser corajosa, porque Joquebede teve que ver o seu filho crescer chamando outra mulher de mãe. E aí, mãe, como é que você se sentiria vendo o seu garoto tão especial, tão lindo, tão cuti-cuti, chamando outra mulher de mãe e você assistindo tudo isso, sem ele saber que você é a verdadeira mãe dele? Não há textos que comprovem que Joquebede viveu tempo suficiente para ver a saída do Mar Morto. Pelo menos eu não vou cravar dizendo que não existem textos, mas eu vou dizer que eu não li até hoje textos que comprovem que Joquebede era viva ainda no tempo que o povo já estava liberto. Né? Mas pode ser que haja esse texto, mas eu, William, não encontrei esse texto. Até peço sua ajuda aí, tá assistindo, se você é bom de Bíblia, me ajuda aí. Se você achar algum texto que indique que Joquebede ainda era viva quando Moisés já era grande, já era adulto, né? Porque Moisés ele vai com 40 anos, 45 anos, se não me engano, para o deserto, depois que ele mata o homem, e retorna aos 85 anos. Ele fica 40 anos lá, depois de já com 85 anos que ele volta então para liderar o povo. Então, assim, não sei se ela estava viva, mas a visão dela, por ser uma mulher de visão, ela acreditava que no tempo de Deus todo o projeto ia se cumprir. Que ela e sua família faziam parte de um plano de Deus. E então ela assistiu de longe Moisés crescendo, né? Isso, nesse tempo todo, né, a gente percebe uma mãe, a gente percebe a mansidão e a influência de Joquebede, né? Mansidão no sentido de entender que o filho que ela tinha era de Deus, né? E a gente percebe ela agindo dessa forma. O Senhor me deu, então ele é teu e o Senhor sabe os planos para a vida dele. E de igual forma, né? A gente vê a ótima influência que ela exerce na vida de Miriam, na vida de Arão, na vida de Moisés, mesmo, né, eu creio que naquele período em que ela estava ali cuidando de Moisés, amamentando Moisés, né, toda essa relação, enquanto Moisés ainda estava em seu colo, né, então a gente percebe que essa influência nunca deixou de ser experimentada ali pelos seus filhos, né, a gente percebe o cuidado dela, né, e a boa criação, e aí a boa influência que ela deixa para os seus filhos. E você? Quais influências você tem trazido, tem deixado para o seu lar? Eu quero ressaltar um ponto importante, que Moisés, ele não de cara, ele resolve entender que ele é o libertador do Egito. Até então ele não tem ciência. Moisés, ele não sabe que ele será o libertador do Egito até ter um encontro verdadeiro com Deus, quando ele vê Deus falando através da sarça. Até então, Moisés não faz ideia de que Deus tem um projeto para a vida dele. Moisés só entende o que Deus tem para fazer através da vida dele, né? No Egito e na história do povo de Deus, quando ele já está apacentando o rebanho do seu sogro no Monte Sinai, e ali ele está andando ali perto do monte de Deus, e ali Deus dá uma visão para ele, e ele vê uma sarça queimando, e aí você já conhece a história. Deus fala Deus se apresenta para Moisés. Moisés já está bem mais velho. Então, você mãe, você pai, que às vezes não tem paciência porque o seu filho já está adulto, já está mais velho, e você desacredita que ele vai ouvir a voz de Deus um dia falando através da sarça. Então, eu quero te dizer isso, mãe e pai. Não perca a esperança. Confia em Deus. Se Deus tem um projeto e você ensinou e você trouxe bons valores para os seus filhos, por mais que talvez hoje eles possam caminhar por veredas, por caminhos diferentes,
por escolhas erradas talvez que eles tomaram, porque os filhos, quando se tornam adultos, eles fazem suas próprias escolhas. E precisamos entender isso e aceitar que os nossos filhos, quando adultos, farão as suas escolhas, certas ou erradas. São eles que vão fazer essas escolhas. E aí, qual foi a escolha que seu filho fez? Ah, William, o meu filho ele fez uma boa escolha. Ah, William, o meu filho ele fez uma má escolha, uma péssima escolha. Moisés fez uma péssima escolha, ele assassinou um homem e fugiu. Só que mesmo com toda a volta que Moisés dá, ele jamais saiu do projeto que Deus tinha. Deus lá no deserto, aonde ele estava, falou com ele através da coisa mais improvável do mundo, através de um mato. Deus fala com Moisés através de uma planta. Então, pode ter certeza e não perca a confiança. Se Deus ele tem um projeto para o teu filho, para a tua filha, para a tua descendência, e na hora certa, nem que o seu filho ouça Deus falar com ele da forma mais improvável possível, Deus vai falar. Mas exerça boa influência, né? Porque essa influência ela jamais será apagada, independente do tempo. A gente percebe que tudo isso na vida de Moisés só foi possível. E na vida do povo de Israel só foi possível porque Joquebede ela faz um grande sacrifício. Né? Como o William falou muito bem, ela abdica ali dos seus sonhos, do seu plano de cuidar do seu filho, de ver o seu filho crescer na sua casa, de ter mais tempo ali com o seu filho. Possivelmente, como o William falou, ela deixa de lado esse sentimento que mexe tanto com as mães, com os pais, de ver o filho chamando o outro de pai, de mãe. A gente pode perceber isso em casos de casais separados, quando o filho de repente chama o padrasto de pai ou a madrasta de mãe. E isso traz para os pais biológicos um sentimento muito, muito dolorido, penso eu, acredito eu. E mesmo assim, Joquebede deixa de lado esse sentimento de ver o seu filho chamando outra pessoa de mãe, tendo outras pessoas como família, e para que o plano de Deus se cumprisse na vida dela. Ela sabe que o plano de Deus é melhor, ela sabe que o filho que Deus lhe deu era dele, que na vida de seu filho, Deus faria o melhor. O plano de Deus seria bom, perfeito e agradável. Tamires lembrou que da influência que os pais têm na vida dos filhos, inclusive da influência espiritual, tá, amados? Estamos falando de bons exemplos no quesito educação, desde o quesito educação até o tema moral bíblico, espiritual, o sacerdócio que os pais têm na vida dos filhos. Então, assim, uma das coisas muito importantes que a gente não pode deixar de falar é que quando Deus se apresenta para Moisés na sarça, ele fala para Moisés que ele é o Deus dos pais dele. Olha isso. Eu sou o Deus dos teus pais. E aí ele começa Deus começa a trazer a descendência dos pais, E Deus ele fala, se apresenta para Moisés naquela sarta e diz que ele é o Deus dos pais de Moisés. Então Moisés para e escuta isso. Porque ele sabia que ele sabia alguma coisa dentro dele. Ele sabia que seus pais tinham um Deus e que não eram os deuses egípcios. A gente percebe o cumprimento dessa visão. E aí Deus faz questão de trazer à memória essa relevância da família de Moisés, a família biológica. Como ele falou, Moisés, Deus se apresenta como Deus dos seus pais, lá em Êxodo capítulo 3. E mais à frente, vou pedir o William para você abrir aí em Miqueias, capítulo 6, versículo 4. Muitas vezes, irmãos, e isso é muito forte, porque nós, enquanto pais, a nossa natureza, ela nos leva a querer sempre fazer o melhor para os nossos filhos, e aí desde sempre, antes mesmo de termos filhos, a gente fica sonhando, fica pensando, nossa, quando eu tiver um filho vai ser assim, eu vou dar o melhor, eu vou fazer o melhor, quando meu filho nascer, eu vou ser a melhor mãe que eu puder, vou ser o melhor pai que eu puder, vou
vou cercá-lo de amor, cercá-lo de carinho, vou ensinar a Bíblia, ele vai ser de Deus. Muitas vezes, até quando os filhos, né, em algum dado momento, passam aí por algum problema de doença, né, alguma enfermidade, os pais às vezes oram e falam: Senhor, é teu filho, cura o meu filho, sara o meu filho, porque ele é teu. E aí a gente, né, faz essas orações. Quando a gente leva os nossos filhos no altar do Senhor, a gente os consagra a Deus. Onde eu estou querendo chegar com isso? Porque muitas vezes, quando os filhos crescem, e aí Deus chama para si esses filhos, né? Chama para uma obra específica. Muitos pais, falta-lhes visão, falta visão a muitos pais, e às vezes eles ficam tentando, às vezes até acabam tentando impedir aí o agir de Deus. Porque eu estou falando isso, talvez você já ouviu, talvez você já viu, ou talvez você já experimentou, né? Você é lá cuidar do seu filho. Meu filho é de Deus, é uma bênção, mas aqui na minha igreja, aqui no nosso país. E aí, de repente, um culto, né, ouvindo uma mensagem, Deus fala com o filho, chama o filho para o campo missionário, e aí o filho vem com aquela ideia: não, mãe, eu quero ir para a África, eu vou me inscrever no projeto radical e vou ficar 2, 4 anos lá na África evangelizando. E aí, quando isso acontece, muitos pais, né, esquecem toda essa trajetória, falta-lhes visão para entender que são do Senhor, que Deus lhes deu esse presente para que eles cuidassem, mas para que eles povoassem os céus, para que eles fossem instrumentos na mão de Deus. E muitos pais, né, quando acontece isso: não, meu filho, pelo amor de Deus, você vai para aquele país, tem malária, tem guerra, tem fome, tem doença, tem não sei o quê. Isso vem com aquela desculpa: não, mas antes você tem que estudar, se preparar. É claro que tem que estudar e se preparar, mas você não está falando para ele estudar e se preparar porque ele tem que estudar e se preparar. Você está falando porque isso vai fazer com que ele fique mais tempo aqui com você até ele desistir de ir. E isso é errado. Porque, de repente, dentro da tua casa existe um Moisés, um Arão ou uma Miriam. Existem pessoas que podem fazer a diferença no reino de Deus e podem ser grandes na história do povo de Deus. Ou talvez, né, não vai para tão longe, talvez vai se apresentar para fazer um projeto missionário com os ribeirinhos na Amazônia, ou um grande projeto na missionário, Cracolândia, ou simplesmente vai sair de casa, né, para viver para o ministério, não sei. Ou um grande projeto missionário por aqui mesmo. Só que você precisa estar aberto a essa visão. Você precisa estar aberto a isso. Você não pode ser egoísta com Deus, porque os filhos o Senhor deu para você cuidar, né? Hoje nós cuidamos dos filhos, mas esses filhos eles pertencem ao Senhor. Ou talvez, né, o filho pensa assim: ah, mãe, eu não vou fazer faculdade, eu vou para o seminário. Não tem não estou falando aqui, claro, né? É importante a gente ter uma segunda formação, até mesmo para ser mais úteis, né, na obra do Senhor. Mas às vezes arde tanto no coração que a pessoa prefere, né, faz a sua preferência de fazer primeiro o seminário teológico, né, a faculdade de teologia, e depois fazer uma segunda formação. E às vezes isso vem como um baque para alguns pais, né? Não digo para todos, né? Mas é importante a gente pensar nessas pequenas coisas, né? Nessas escolhas, nessas situações. A gente tem sido homens e mulheres de visão. Eu já ouvi pais falando que seminário não leva ninguém a lugar nenhum, e que quando o filho fala: pai, eu quero fazer um seminário porque eu vou ser pastor. Que é isso, meu filho? Isso não é futuro para ninguém. Então o que é futuro para alguém? Não é verdade? E aí? Então, essa é a influência? Você apoia os seus filhos quando o assunto é se dedicar à obra de Deus? Você os incentiva? Ou em algum momento na trajetória, você viu que o seu filho estava indo demais para a igreja e você falou assim: não, peraí, eu quero que meu filho fique um pouco mais aqui comigo. Está indo muito lá. Amados, isso acontece. Isso acontece. E aí, o seu filho cresce, longe da boa influência, faz as suas escolhas e vai para muito longe de você. Muito longe. Até o ponto que você até deixa de acreditar que ele um dia vai se lembrar das influências que você teve, que você foi
na vida dele? Você tem sido boa influência ou má influência na vida dos seus filhos? Qual a influência que você tem exercido? Você tem exercido a influência da pregação do Evangelho ou você tem exercido a influência da família, do sonho brasileiro? Uma casa, um carro, um cachorro e uma esposa. Eu quero dizer para você uma coisa. O futuro de quem é servo do Senhor não se resume a uma casa, um carro, um cachorro e um emprego concursado. Esse é o sonho do brasileiro. Deus tem mais. Deus tem mais. E o projeto dele para a nossa vida, para a vida daqueles que nasceram de novo, é um projeto que vai além das estabilidades econômicas. É um projeto para salvar vidas. Moisés foi usado para salvar milhões de vidas. E nós também somos prometidos e temos a responsabilidade de salvar vidas desde o tempo em que Jesus ele vai aos céus. Desde que Jesus nos deixa essa grande missão. Essa é a nossa grande missão. Então, se você tem um filho cristão, essa é a missão dele. Essa é a tua missão. Essas coisas, elas são acrescentadas, sem dúvida. E eu não duvido, porque foi próprio Jesus que falou isso. A gente vai um pouquinho além. Será que assim como, né, Deus ele se apresentou a Moisés como Deus dos seus pais, será que Deus ele tem se apresentado aos seus filhos como Deus dos pais deles? Será que o nosso Deus ele tem sido representado, apresentado nas suas atitudes, né, no seu dia a dia, na sua influência? Isso é muito marcante, irmãos. Às vezes a gente reclama tanto, a gente vê, né, poxa, tantos jovens, tantas crianças, tantos adultos aí saindo da igreja, distantes do Senhor. Aí me leva a essa pergunta: será que nós temos exercido o nosso sacerdócio? Será que a gente tem sido essa influência a ponto do filho olhar e dizer assim, não, nossa, o meu pai, a minha mãe são exemplos de fé, eu quero essa fé, eu quero o Deus deles, eu quero viver e experimentar essa fé que eles vivenciam? Ou será que diante do primeiro problema a gente esmorece, a gente blasfema, e aí os nossos filhos, eles ouvem tudo, principalmente as crianças, tudo que você fala são como esponjinha, né? Então tudo que você fala, eles guardam no coração, né? E aí nos traz essa responsabilidade, o que a gente tem, né? De que a gente tem enchido essa esponjinha, esse coração dos nossos filhos? Será que é de amor, da palavra de Deus, do evangelho da salvação de Cristo? Ou é de julgamento, de disse-me-disse, de fofoca, de falta de fé, de falta de esperança? Será que você ainda acredita que o trabalho de exercer influência cristã sobre o filho é do pastor? Ou da tia da IBD, né? Será que o trabalho... Deixa eu te perguntar. Você ainda acha que o trabalho de exercer ministério e referência bíblica com seus filhos é do pastor na igreja? Você está errado, irmão, se você pensa assim. Porque o trabalho de ser referência é teu. Eu costumo dizer, né, que a gente passa aí, pastores, professores de EBD, eles passam com os filhos, as ovelhas, né, vamos dizer assim, praticamente, vamos colocar 2 horas no domingo à noite, 1h30 domingo de manhã e quarta-feira 1 hora. Então você percebe, numa semana de 7 dias, a gente faz esse trabalho pontual e ali, né, desenvolve ao longo da semana, mas você, pai, mãe, vocês passam aí a semana inteira, 24 horas, né? Agora, né, nesse período de pandemia, então, estão literalmente 24 horas juntos por dia ali, 7 dias por semana. Então, a influência da família é muito maior do que, né? Por isso nós precisamos ser agentes do reino de Deus dentro da nossa casa. Por isso a nossa casa precisa ser a igreja do Senhor. Nós precisamos colocar o reino de Deus, exercer o reino de Deus e viver o reino de Deus dentro da nossa casa. Porque é ali que a maior influência na vida dos nossos ela é exercida, né? E aí a pergunta: o que você tem feito para que seus filhos, as suas filhas sejam homens e mulheres de Deus? Pois é, amados. Então, a grande história dessa mulher pouco mencionada, ela
ela diz respeito à referência. Ela diz respeito à referência para os filhos. Joquebede foi uma mulher de referência para os seus filhos e foi uma mulher que acreditou que Deus tinha um propósito para os seus filhos. O texto de Miqueias. E Miqueias diz assim, quando Deus está se referindo ao povo dele: eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Então, os 3 filhos de Joquebede são aqueles que conduzem o povo de Deus no meio do deserto. A gente percebe isso, né? Cada um deles exerceu uma função bem definida ali nessa história de libertação do povo, né? Moisés é levantado como chefe do povo, o libertador de Israel. Arão ali, ele é instituído o sacerdócio da tribo, né? Do povo, a partir dele. E Miriam, a gente percebe também, né? O texto vai dizer que ela Êxodo 15, versículo 20, diz assim. A casa profética começa com Arão e Moisés, né? Exatamente. E Êxodo capítulo 15, Arão, versículo... Moisés e Miriam. Exatamente, os 3, né? 15 e 20, diz assim. Então Miriam, profetiza, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres seguiram tocando tamborins e dançando. Então Miriam era profetisa e musicista também. Exatamente. Tocava instrumento. Olha, cantora, olha isso. Então, só de cara, os 3 filhos de Joquebede, Moisés, Arão e Miriam, os 3 eram profetas. Por conta da visão de sua mãe, da influência de seus pais, né? Como a gente vê lá em Hebreus, né? Hoje, o personagem, o foco da nossa lição é Joquebede, mas o texto de Hebreus cita também Arão, né? Então, o casal ali, a influência que esse casal exerceu na vida de seus filhos. Arão, o marido de Joquebede, não é Arão, o filho de Joquebede. Isso mesmo. Tá certo? Então, a Bíblia menciona esses 2. Então, eles tiveram 3 filhos, que os 3 eram profetas. Miriam, Arão e Moisés. E além de profetas, Moisés era libertador de Israel. Arão, ele era o sacerdote do povo, e Miriam, música. Olha aí que bacana. Ainda tinham funções extras. Então, olha que importância. Deus, ele está com a família do justo. Deus não desampara os seus, né? Não erre na visão, queridos. Deixa Deus conduzir a tua vida, conduzir a sua família. Seja agente de Deus, né? No seu dia a dia. Ao invés de você ficar torcendo para a igreja retomar as atividades presenciais porque o seu filho está perdido, traga o seu filho para perto de você e exerça a referência bíblica, a referência espiritual sobre a vida dele, até o dia em que vamos retornar também às atividades na igreja. As atividades na igreja para os jovens fazem parte da construção da vida espiritual dele, mas não representam 100%. A continuidade é sua. O dever de referência é seu, independente da idade que o seu filho tem. Independente, o seu filho ele pode ser uma criança, um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto, ou alguém que já esteja na segunda idade, como eu já estou com 40 anos. Você deve ainda assim continuar exercendo referência sobre a vida dele, para que quando Deus falar com ele, ele entenda que é o Deus dos pais dele e também dele. É importante, né, que a gente percebe que na criação dos seus filhos, Joquebede, né, e seu esposo exerceram ali uma influência. A gente sabe que nessa comunidade, né, desse povo, era tradição passarem ali as experiências que eles iam tendo, passando de pai para filho. Não tinha, né, a Bíblia escrita. Então é importante, né, que vocês lembrem-se também desse exemplo. Sejam instrumentos de Deus na educação cristã dos seus filhos, né? Permita que Deus te use ali para ler a palavra, para trazer lições da Bíblia para os seus filhos, né? E com certeza essa promessa do Salmo 138, eu vou terminar lendo esse salmo. Em nome de Jesus, essa promessa do Salmo 138:8 vai se cumprir na sua vida. Eu vou ler o salmo completo e aí, né, os irmãos estejam atentos aí o que diz o versículo 8. Diz assim, Salmo 138. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o seu santo templo me prostrarei, renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Pois exaltastes acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra.
Quando clamei, tu me respondestes, deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas, celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida. Da ira dos meus inimigos, estendes a tua mão direita e me livras. E aí que essa promessa se cumpra na minha e na tua família. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Que Deus esteja nos abençoando. Que em nome de Jesus a bênção do Senhor esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, que possamos exercer aí ótimas influências, né, na vida dos filhos e de todos aqueles que nos cercam. Né? Amém? Vamos orar então? Senhor Jesus, obrigado por este momento de conversa na escola bíblica, obrigado porque o Senhor é conosco, obrigado porque o Senhor tem conversado com cada um de nós, tem falado com cada um de nós, que possamos, Senhor, exercer influência, que possamos ser referência, que possamos, Senhor, assim como Joquebede, ter a visão, os olhos da fé e acreditar que o Senhor há de cumprir todos os seus propósitos na nossa vida e na vida de nossa família, de nossos filhos, de nossos irmãos, pais, de todos aqueles que estão no nosso círculo familiar. Eu entrego, Senhor, este momento nas tuas mãos e te agradeço por esse maravilhoso domingo que o Senhor nos dá de vida. Te agradeço por cada irmão, Senhor, que está conosco nesse momento, até por aqueles também que não puderam estar. Deus, que o Senhor guarde a nossa vida, guarde os teus filhos, Senhor. Guarde a nossa igreja de BNJ, abençoa cada departamento de nossa igreja, cada irmão da liderança. Ó Deus, só o Senhor sabe o que cada um tem enfrentado em suas casas, no dia a dia, durante essa quarentena. Dê sabedoria, meu Pai, e capacita os teus filhos para que possam continuar sendo referência na vida de seus familiares. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, queridos, um bom domingo para você. Logo mais, às 19 horas, eu estarei com os amados falando aí de uma passagem bíblica muito bonita. E o título da pregação de logo mais é A Última Pedra. Então, se você quer saber o que é a última pedra, então esteja com a gente às 19 horas. Fica atento porque um pouquinho antes das 19 horas eu vou mandar uma mensagem para você para te lembrar. Então, 19 horas estaremos juntos. E aí que você tenha um bom domingo com a sua família, que você tenha um bom almoço. E quando eu falo almoço, você sabe do que eu estou falando, irmão. Deus te abençoe. Até daqui a pouco às 19 horas. Fiquem com Deus e compartilhem esse vídeo de Escola Bíblica Dominical com quantas pessoas vocês puderem. Deus abençoe sua vida. Até daqui a pouquinho. Fique com Deus.